Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero te dizer que és muito bem-vindo a esta série maravilhosa, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando dos privilégios, de alguns privilégios para os que faz parte do arrebatamento da igreja. Eu quero antecipar para você que vale a pena fazer parte do arrebatamento da igreja. Esse é o momento mais esperado para os que trilham em direção aos céus, que estão todos os dias renunciando o mundo, os prazeres carnais, por amor a Cristo. Isso é maravilhoso, é a nossa esperança. A gente luta aqui na terra, consegue algumas coisas, uns conseguem, outros não, né? Claro, mas o nosso principal objetivo é fazermos parte do arrebatamento da igreja. Esse era também dos apóstolos. Eles também anseiavam pelo arrebatamento. E nós temos o desejo de participar do arrebatamento da igreja. No nosso estudo anterior, nós citamos privilégios para os que fazem parte, para os que faz parte do arrebatamento da igreja, e nós falamos de dois privilégios. Nós falamos estarão literalmente unidos e falamos também livres das aflições. E agora nós vamos falar livres das perseguições. É claro que quando Cristo voltar, o Senhor Jesus Cristo voltar, vier buscar a sua amada igreja, a noiva do Cordeiro, a imaculada, a igreja pura, que está de vestes brancas, falo vestes brancas, as suas vestes espirituais. Essa igreja, ou a igreja, ela vai estar livre de todas as perseguições. Ela estará com Cristo. É claro que enquanto nós estamos aqui, nós enfrentamos perseguições. Nós tivemos uma aula anterior que o nosso assunto foi perseguição. Quando nós falamos de um dos sinais que é antecedente ao arrebatamento da igreja. Olhando para o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, continuando aqui, lendo na versão NVI, a palavra de Deus diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha o quanto vale a pena guardar a palavra do Senhor. O quanto é excelente guardar no coração a palavra do Senhor. O Senhor promete aqui no livro de Apocalipse, ele promete para a sua igreja, para a sua noiva amada, que também o livrará, os que guardam a sua palavra, os que perseveram na sua palavra. O Senhor também o livrará das aflições. O Senhor o livrará, podemos dizer, das perseguições. Nós vamos ver em estudos posteriores que os que ficar no arrebatamento da igreja vão enfrentar duras perseguições. Nós vamos ver isto em estudo posterior. Logo, nós veremos no período do anticristo. Mas dando continuidade aqui, o privilégio dos que faz parte do arrebatamento da igreja, o quarto privilégio é livre do domínio do pecado e da morte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Venha comigo, por favor, vamos conferindo nas páginas da Bíblia Sagrada.
vale a pena conferir na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, o versículo é do versículo 51 ao versículo de número 56. É um pouco extenso, mas vem comigo. Versão NVI, continuamos lendo. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, os que fazem parte do arrebatamento, nem todos dormem, mas todos serão transformados. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto é que tanto os que já dormem em Cristo como os que estão vivos no momento em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que coisa linda, falar da volta de Jesus é maravilhoso, não é? É precioso. Vem, concorda comigo, você que está aí do outro lado, que trilha para a igreja, leva a sua Bíblia, você que prega, você que louva. A nossa esperança é morar no céu, nós não temos outra esperança maior do que esta, morar nos céus. Então, tanto os que estão lá dormindo, quanto os que estão vivos, serão transformados. Paulo diz assim, eu tenho essa certeza, que nem todos dormiremos, mas eu tenho uma certeza de que todos nós seremos transformados. Aí Paulo diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, corpo transformado, o corruptível se revestindo da incorruptibilidade, que coisa maravilhosa. Toda impureza ficou, agora é puro para a glória de Deus, para a glória de Deus. E nós seremos transformados, Paulo conclui aqui, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Que coisa maravilhosa! A morte foi destruída pela vitória. Quer dizer, nesse momento, nós não provaremos mais a morte. Quando o corruptível for revestido da incorruptibilidade, quando o mortal for revestido da imortalidade, nós não provaremos mais a morte. Destruída foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Destruída foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está? Vai ficar a pergunta. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Meu Deus do céu. O aguilhão da morte é o pecado. É o momento em que nós estaremos em um corpo santo, um corpo de glória. O Senhor nos tirou do domínio do pecado, nos livrou. Nós seremos livres do domínio do pecado e do domínio da morte. Nós sabemos que neste mundo em que nós vivemos, esse mundo o pecado domina. A morte ceifa pessoas diariamente. Tem pessoas mortas fisicamente, que está dormindo na tumba. E tem outras que estão mortas espiritualmente, porque estão cegos, não conseguem ver o caminho do céu, não conseguem ver o caminho do céu. Queridos, vale a pena servir a Deus, vale a pena abraçar Jesus para estar livre da morte.
estar livre do pecado, estar livre da condenação eterna. Que Deus em Cristo te abençoe. Te aguardo no próximo estudo para nós citarmos mais um ponto, falando mais um ponto, que é um dos privilégios para os que faz parte do arrebatamento da igreja. Deus te abençoe, te aguardo no próximo estudo.